cada noite, quando o mundo silencia e a escuridão toma conta, histórias esquecidas emergem das profundezas. São relatos de lugares amaldiçoados, encontros inexplicáveis e segredos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Aqui, você ouvirá o sussurro do medo, sentirá o peso do desconhecido e descobrirá que a linha entre o real e o sobrenatural é mais tênue do que parece. Prepare-se, porque uma vez que você entre, não há como voltar atrás. Aperte os cintos e apague as luzes. As sombras têm muito a contar. A casa do meu avô sempre teve algo de peculiar, algo que nunca conseguimos explicar. Desde criança, sempre a vi como um lugar de encontros familiares e recordações, mas havia algo escondido sob a superfície. Uma sensação constante de ser observado. Ruídos inexplicáveis no silêncio da noite e eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. Localizada na histórica cidade de Cholula, México, onde séculos de história repousam sobre um solo manchado por tragédias, essa casa parecia guardar mais do que lembranças. E aos poucos, fomos descobrindo que algo, ou alguém, ainda habitava aquele lugar. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi em uma noite aparentemente comum. Estávamos todos reunidos no quarto antigo das minhas tias e da minha mãe. Eu e meus primos, 4 ao todo, havíamos caído no sono após horas de brincadeiras. No entanto, por volta das 2 ou 3 da manhã, um som peculiar nos despertou. Era como se alguém arrastasse os pés no tapete do quarto. O som, inicialmente baixo, tornou-se mais intenso, quase ameaçador. Todos nós nos levantamos, confusos e assustados. Um de meus primos fixava o olhar no centro do quarto, como se estivesse vendo algo que o resto de nós não podia. O barulho cresceu, transformando-se em passos pesados que saíram do quarto, ecoando pela casa. A porta estava trancada, mas isso não parecia impedir a presença de se mover livremente. O último som que ouvimos foi o da porta de entrada se abrindo e batendo com força. Esses acontecimentos, embora assustadores, pareciam ser apenas o começo. Minha mãe, sempre cética quanto a essas histórias, vivenciou algo que mudou sua perspectiva. Enquanto trabalhava na escrivaninha do meu avô, localizada ao lado de uma janela que dava para o pátio, ouviu passos atrás dela. A princípio, pensou que fosse algum de nós brincando. Porém, ao virar-se, sentiu um frio intenso e o mouse do computador começou a agir de forma errática, como se estivesse sob o efeito de um campo magnético. Em pânico, ela correu até nós, pedindo que verificássemos o pátio. Quando fomos, encontramos algo que gelou nosso sangue. Pegadas descalças na lama, bem em frente à janela. Minhas primas também tiveram sua dose de terror. Elas estavam jogando no computador da sala quando, de repente, a temperatura despencou e a mesa começou a tremer violentamente. Assustadas, fugiram gritando. Quando voltamos para verificar, a mesa, que era extremamente pesada, havia sido deslocada para o outro lado do cômodo, algo impossível de ser feito por 2 crianças. A explicação veio, de forma inesperada, por meio de uma conversa casual com meu avô. Ele nos contou que, durante a construção da casa, os trabalhadores encontraram ossos humanos enterrados no terreno. Segundo ele, tratava-se de um adulto de estatura baixa, com sinais de ferimentos no tórax. Meu avô acreditava que eram os restos de um cholulteca que perdeu a vida durante o massacre de Cholula, uma das páginas mais sombrias da conquista espanhola. O mais perturbador, no entanto, foi quando ele admitiu que os trabalhadores não relataram a descoberta. Por medo de que o governo expropriasse o terreno, enterraram os ossos em algum outro lugar ou, quem sabe, os deixaram à mercê do acaso. Desde então, muitos na família acreditam que o espírito inquieto daquele indivíduo ainda vaga pela casa, carregando consigo a dor de um fim trágico e talvez injusto. A cada noite, os passos, os ruídos e a sensação de uma presença reforçam essa suspeita. Para mim,
aquela casa nunca será apenas uma casa. É um portal para um passado que se recusa a ser esquecido. Um lugar onde a história e o sobrenatural se encontram. E até hoje, quando visito meu avô, não consigo evitar o arrepio que percorre minha espinha ao atravessar seus corredores. Afinal, há histórias que o tempo não apaga e espíritos que simplesmente não descansam. No ano passado, decidi visitar a cidade do México com meu marido. Era nossa primeira viagem à vibrante e histórica região de Coyoacán, conhecida por suas ruas charmosas, casas coloridas e um ar de história viva. Procuramos um lugar autêntico para nos hospedar, algo que capturasse o espírito colonial da área, e encontramos um Airbnb que parecia perfeito. Suas fotos mostravam um pequeno apartamento decorado com móveis antigos, cheio de personalidade. Mas assim que chegamos, uma sensação estranha me tomou. A casa parecia mais pesada do que deveria. Não era apenas uma questão de decoração ou estilo. Era algo mais profundo, quase como se o próprio ambiente estivesse impregnado com uma presença invisível, uma memória que insistia em permanecer. O apartamento era pequeno, mas havia algo peculiar nele. Cada detalhe parecia contar uma história de outra época. As estatuetas de anjos distribuídas pela sala, os quadros pintados à mão, os discos antigos empoeirados, tudo me fazia sentir que aquele lugar pertencia a alguém. Alguém que já não estava mais ali, mas que, de algum modo, nunca havia partido. Na primeira noite, algo aconteceu que confirmou minhas suspeitas. A porta do quarto era pesada, feita de madeira sólida. Antes de dormir, tive o cuidado de fechá-la completamente, certificando-me de que não havia como ela se abrir sozinha. Por volta das 13h30 da manhã, acordei com um som distinto. Era a maçaneta. Ela se movia como se alguém estivesse tentando abrir a porta. O movimento era insistente, quase irritado. Aterrorizada, olhei para o lado e vi que meu marido continuava dormindo profundamente. Sacudi-o, forçando-o a acordar, pois não suportava a ideia de enfrentar aquilo sozinha. No exato momento em que ele abriu os olhos, a porta se abriu. Primeiro com um empurrão forte, e depois, lentamente, como se alguém a estivesse segurando, controlando o movimento. Não havia vento, e eu tinha certeza de que a trancara bem antes de deitar. No entanto, lá estava ela, completamente aberta, como se tivesse sido comandada por uma força invisível. Meu coração disparou. A sensação na sala era pesada, sufocante. Eu não precisava ver nada para saber. Estávamos invadindo o território de alguém. E quem quer que fosse, não estava feliz com nossa presença. Na manhã seguinte, meu marido trocou de lado na cama. Ele disfarçou, mas sabia que também estava assustado. Agora, eu teria que dormir do lado da porta amaldiçoada. Os fenômenos não pararam por aí. Durante o dia, ele estava usando uma máquina de barbear elétrica no banheiro. De repente, sem explicação, o plugue foi arrancado da tomada com uma força que parecia sobrenatural. O cabo voou como se tivesse sido puxado, deixando meu marido pálido e em silêncio. Cada noite trazia uma nova experiência. Objetos pareciam se mover ligeiramente, sons ecoavam pela sala, e eu me pegava rezando Pai Nossos até cair no sono, algo que nunca imaginei fazer, já que nem sou religiosa. A presença daquela casa era quase palpável. A sensação de ser observada, de estar na presença de alguém invisível, nunca me deixou. Depois de tantas noites insones, finalmente partimos daquele apartamento. A sensação de alívio ao sair era indescritível, mas a experiência deixou marcas. Não apenas pelo medo que senti, mas pela convicção de que não éramos os únicos a habitar aquele lugar. Pelo que vivemos ali, acredito que a casa ainda pertence à sua dona original, uma senhora que talvez tenha falecido ali, mas nunca abandonou o espaço que chamava de lar. Desde então, tomei uma decisão firme. Nunca mais me hospedarei em Airbnbs antigos,
especialmente em casas que pareçam ter uma história longa demais para ser contada. Algumas memórias, afinal, são melhores deixadas para trás, junto com os espíritos que as guardam. As sombras estão sempre observando, e o que você ouviu hoje é apenas uma fração do que elas escondem. Mas lembre-se, os ecos do desconhecido podem seguir você, mesmo após o fim. Se você gostou dessa jornada pelo terror, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para continuar explorando os mistérios mais obscuros. E da próxima vez que ouvir algo estranho no silêncio da noite, talvez seja mais do que apenas sua imaginação. Até a próxima história, se você tiver coragem de voltar.